chamado, ó menino, o profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, muitas crianças têm um nome que Deus às vezes coloca no coração da mãe e do pai, né? O anjo de Deus apareceu e colocou no coração deles como deveria chamar João. Assim como também o anjo apareceu a Nossa Senhora e disse como deveria chamar Jesus. Então Deus sempre às vezes inspira. Quantas crianças que Deus inspirou o nome, né? Muitas meninas chamam Vitória, porque foi uma vitória, né? Ao nascer em Deus. Nascer, porque todas as possibilidades poderiam ter se perdido, né? Ela poderia ter desfalecido diante de diversas circunstâncias. E também hoje nós vemos esta graça para que se cumpria aquilo que o profeta Isaías já tinha anunciado para a glória de Deus. Ele já tinha anunciado que Deus estava preparando, né, um homem novo. E muitas vezes Deus estava preparando um homem novo, um novo profeta, para que viesse preparar um povo bem disposto para Deus. Então Deus vai colocar, antes mesmo de nascer, né, Ele já me conhecia, me chamou antes de nascer, desde o ventre materno de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome, fez da minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida na sua aljava. Ele disse: tu és o meu servo. Então todos nós experimentamos essa graça. Muitos de nós, antes de nascer, já tinham nome, né? A mãe já tinha o nome no coração. O pai já tinha o nome. Como é que vai chamar esse menino? Está lá no ventre ainda. Ah, vai chamar tal. Se for menina, é tal. Se for menina, é isso, né? Então já tem o nome. Porque aquele nome vem inspirado, né? Para que aquela pessoa realize uma missão. Realize
algo para Deus, seja uma espada, uma luz, algo que vai marcar a vida dos outros com a sua história. E que bom que cada um de nós também trazemos esta graça, né? De não trabalhar em vão, mas trabalhar sabendo que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Essa é a missão do profeta, essa é a missão do homem de Deus. Fazer tudo para que o outro enriqueça a sua vida, que seja motivo de enriquecer a vida do outro, né? Duas coisas nós precisamos para viver esta graça. Duas coisas preciso para ser santo. Duas coisas você precisa para ser santo. Primeiro, ser bom, né? A gente ser bom para os outros. E justo. Bom e justo. Duas virtudes que vai te dar a perfeição de viver bem a sua vida. A bondade e a justiça. Porque que você é justo, nós vamos fazer aquilo que é a regra de ouro de Jesus. O bem que eu quero que os outros me façam, eu vou fazer a eles. Pronto. Todo o bem que eu quero para mim, eu vou fazer para os outros. Tudo de bom que eu quero, todo bem, toda alegria, paz, eu vou dar também para os outros. Então não vai ter erro. A gente vai viver maravilhosamente bem a nossa vida. Nós vamos ser esta luz que irradia o coração dos outros, né? É importante, por isso a leitura de hoje vai fazendo compreendermos qual a riqueza, qual a largura, qual é a medida que Deus pensa de mim, de você, olhando para a história de João Batista, né? Ele que exercitou tudo isso, ele veio como aquele que prepara os caminhos do Senhor. Nós somos também um povo que prepara o caminho para o outro passar. Um povo bem disposto, um povo que está animado, um povo que se vê cada dia mais buscando a felicidade do outro. Porque diante de nós vamos encontrar situações calamitosas, difíceis. Nós estamos vendo o nosso mundo aí está indo para um lado, né, cada dia mais dividido, cada dia mais as pessoas pensando em si mesmo, pensando no seu bem-estar, né, fechando a porta. Cada dia os muros se levantam diante de nós, né? Cada dia vai ficar, às vezes, você na casa de alguém, né, bater na porta de alguém. Eu me lembro que eu comecei um trabalho numa paróquia, então você tinha que, às vezes, passando, né, na porta, batendo, convidando as pessoas. E eu comecei fazendo uma via-sacra na rua, na época da quaresma, e era 15 casas em cada rua, né? E às vezes, até mesmo para bater na porta, para perguntar se a pessoa podia fazer uma estação da via-sacra, muitas vezes você recebia não. Mesmo que era Deus que queria entrar naquela casa, bater, muitas vezes você não conseguia chegar ao dono da casa. Não conseguia chegar lá dentro da casa, porque tinha um negocinho que chamado interfone, né? Aí você tinha que apertar o interfone. Aí a dona da casa, ou a empregada, você apertava, quem que é? Aqui é fulano, fulano de tal, eu gostaria de falar com a dona da casa. Ah, não está, né? Volta mais tarde. Olha, porque nós estamos fazendo aqui uma versar, queremos fazer um momento de oração na casa aqui. Será que ela pode dizer? Ah, mas eu não sei. Olha, não é muito de rezar, não. Então, entendeu? É assim. Então, você transpor o muro hoje está ficando cada dia mais, assim, nos apartamentos, né? Quem mora em prédios, né? Como é difícil marcar um momento de oração. Não pode marcar na casa de alguém, porque senão faz barulho. O vizinho de baixo reclama, o vizinho da frente reclama, né? Então, tem toda uma situação. Às vezes tem que fazer lá embaixo, no prédio, aí desce 3, 4 pessoas, né? Às vezes, até mesmo, para você entrar naquele lugar, você tem que conversar com o síndico marcar uma reunião, a conversar com a assembleia do síndico, aí do prédio, a assembleia do prédio vai marcar com os donos dos apartamentos, aí depois aí passa um ano para você conseguir celebrar a missa, né? Então, olha a dificuldade. Mas o profeta é isso, ele vai insistindo, ele vai abrindo espaço, né? Nós vamos, quantas donas que abrem um momento de oração em algum lugar, né? Porque ela vai insistindo, às vezes insiste 2, 3, 4 anos para fazer um terço num prédio, ou num bairro, numa casa,
como é difícil ser profeta, como é difícil levar a luz de Deus a muitos lugares. E às vezes é isso, né? Por isso que está aqui. Qual é o segundo sentido da minha vida? Ter um coração segundo o coração de Deus. É o que Davi fez. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele foi escolhido para reinar sobre Israel, para iluminar, para trazer para o povo de Israel a volta da graça de Deus. Ser sinal da presença de um rei que servia a Deus, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele pecou? Pecou também. Não é porque tem um coração segundo a Deus que às vezes nós não vamos errar. Por isso que Jesus vai dizer, o maior entre todos os homens nascidos foi João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que todos os que estão aqui embaixo. Então quem chega lá é maior. Porque vencer o pecado, a miséria, não é fácil. Davi pecou, teve 2 pecados gravíssimos, né? O adultério e a morte do seu guarda-costa, né? Urias. Então, 2 pecados só. E toda a sua história, assim, que ele fosse mais grave. Mas são pecados que ele se arrependeu, fez penitência, fez sacrifício e não voltou a cometer. Porque ele venceu, porque o coração nosso, segundo o coração de Deus, nós vamos vencendo também os pecados, as misérias, as fraquezas, né? E como é necessário a gente rezar, como é necessário a gente colocar. Hoje, quando eu fui rezar o Glória, como que às vezes a gente se surpreende e dá branco, né? Às vezes a gente está rezando, dá um branco, né? Quando eu falei, que mistura que eu fiz com esse Glória, né? Como que dá assim, você está rezando, de repente as palavras somem, né, da sua cabeça. Você fala, meu Deus, aonde que estava? Eu estava rezando certinho, onde estão as palavras? E é lógico, quando tem televisão ainda, tem aquele quadradinho ali, é mais difícil ainda. A gente fica mais atencioso porque as palavras, elas não voltam, né? Os erros não voltam. E as pessoas ficam lá vendo os nossos erros, né? E elas ficam observando, nossa, mas o padre, olha, esqueceu Glória. A gente está tão acostumado a cantar, né, que a gente vai cantando, vai cantando. Quando é preciso você fazer a oração, você se perde, né? Olha como é que é. As fraquezas do coração humano é assim. Mas a gente não pode ficar surpreendido com isso. A gente tem que continuar. Tem que insistir. Não é porque eu errei que eu vou me desanimar. Ai, meu Deus, naquele dia, naquela missa, eu errei o Glória. E agora, será como é que vai ser minha vida? Não, ela vai continuar, né? Os empecilhos é isso. O profeta não desiste porque cometeu um erro. Ele vai continuar persistindo. Nós continuamos persistindo, continuamos levando a palavra, nós continuamos vivendo a palavra de Deus, alimentando-se dela. Não é porque uma coisa entrou a barreira na minha frente, eu vou desanimar. Então o profeta não, por isso Jesus está dizendo desta riqueza, né? Como que Deus inspirou para que o Pai desse o nome a João? Né? Porque ele deveria vir aplainar e preparar o caminho do Senhor. Aquele que tem a boca que fala, que sacode o mundo, né? Tem uma boca que derruba as montanhas. As suas palavras são palavras como um arado que vai passando, aplainando os vales e as veredas, curando o coração dos homens feridos, aqueles que estavam no pecado. E ele vai fazendo toda uma oblação na vida daqueles homens para que Jesus pudesse chegar e os homens pudessem receber. Então, o dia de hoje é preparar o nosso coração para vivermos em Jesus, a nossa vida. Então, hoje Deus quer que você tenha um coração, né, que nós, um povo bem disposto para viver as graças do Senhor, a vida em Deus. Um povo que vive e ilumina o coração dos outros com as graças de Deus. Esse é o povo disposto. O povo que está disposto a perdoar, reconciliar, sabendo que erra, volta atrás e continua. Não desiste. É um povo que está disposto a enfrentar tudo para viver em Deus. Viver a glória de Deus na sua vida. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir essa graça hoje para nós, que estamos aqui nesta festa de João Batista. Mas que Deus também coloque toda esta graça para nós, através da sua palavra, e você também recebeu o nome, que talvez foi inspirado por Deus, né? Foi Deus que colocou no coração do seu pai, da sua mãe. Também você foi chamado a aplainar as veredas, preparar os caminhos do Senhor, em cada lugar que você for, na sua casa, com seus amigos,
diante do seu trabalho, diante dos seus afazeres, na escola. Nós somos um povo disposto por Deus para viver as graças dele e animar o coração das pessoas. Amém? Pedindo essa graça do Espírito Santo, que ele nos inunde, nos enriqueça. E assim preparando nossa vida, vamos preparar também o ofertório, colocando nas mãos de Deus todas as situações da nossa vida. Colocando no altar nossa vida, nossa história, e que cada dia mais nós nos preparemos como um povo disposto a servir a Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!